Imagine estar preso em um lugar sem saída, onde cada passo dado pode te levar ainda mais para dentro do desconhecido. Um lugar criado não apenas para te impedir de sair, mas para te confundir, te fazer duvidar de cada escolha. Agora pense, quantas vezes na vida nós mesmos não nos sentimos assim? Perdidos dentro de nossos próprios labirintos, enfrentamos desafios que parecem impossíveis de superar. Hoje, vamos explorar uma das mais engenhosas construções da mitologia grega, o Labirinto de Creta. Um local criado pelo brilhante Dédalo para aprisionar o temível Minotauro, um monstro que simbolizava não apenas a força bruta, mas também os medos e dilemas que muitos enfrentam ao longo da vida. E no centro dessa história, temos Teseu, o jovem que ousou desafiar o destino, enfrentando não só o Minotauro, mas também seus próprios limites. Mas será que ele conseguiria sair de lá sozinho? Ou será que mesmo os mais bravos guerreiros precisam de um fio condutor para encontrar o caminho de volta? Antes de continuarmos, quero te fazer um pedido. Aqui, cada história compartilhada tem o objetivo de trazer algo valioso para você. Mais do que mitos, são reflexões sobre a vida, escolhas e desafios. Então, antes de curtir ou se inscrever, peço que assista até o final e veja se este conteúdo agregou algo à sua jornada. Se fizer sentido para você, seu apoio será essencial para continuarmos trazendo conteúdos ricos e impactantes. Agora, prepare-se, pois vamos nos aprofundar na mente brilhante de Dédalo, no horror do Minotauro e na coragem de Teseu. O Labirinto de Creta nos aguarda. Parte 1. A origem de uma prisão viva. Para entendermos o labirinto, precisamos voltar ao momento de sua criação. Minos, o poderoso rei de Creta, desejava consolidar seu poder e demonstrar sua superioridade aos deuses e aos homens. Em sua ambição, fez um pedido a Poseidon, um sinal divino que confirmasse sua autoridade. O deus dos mares atendeu e enviou um touro majestoso, esperando que Minos o sacrificasse em sua honra. Mas o rei, fascinado pelo animal, decidiu enganar a divindade e manteve o touro para si. A desobediência trouxe uma maldição terrível. Poseidon fez com que Pasífae, esposa de Minos, se apaixonasse pelo touro. Da união proibida nasceu o Minotauro, uma criatura meio homem, meio fera, que representava não apenas a ira dos deuses, mas também os segredos sombrios que governantes tentam esconder. Com o tempo, o monstro se tornou incontrolável. Sua fome e selvageria ameaçavam a segurança do palácio. Para esconder essa vergonha e proteger seu reino, Minos recorreu ao maior gênio da época, Dédalo. O artesão recebeu a missão de construir uma prisão da qual ninguém pudesse escapar. Assim nasceu o labirinto, uma estrutura tão complexa que até mesmo seu criador temia se perder em seu interior. Mas o labirinto não era apenas um cativeiro para o Minotauro. Ele também se tornaria palco de desafios, traições e da luta pela sobrevivência. Como tantas situações em nossas vidas, foi uma solução criada para um problema que, no fim das contas, apenas geraria outros ainda maiores. Nos próximos episódios, veremos como Teseu entra nessa história e quais estratégias seriam necessárias para enfrentar o terror escondido no coração do labirinto. Parte 2. A promessa de um herói. Enquanto Creta tentava manter seu segredo enterrado dentro do labirinto, Atenas sofria as consequências dessa maldição. Como punição por um crime passado, a cidade era obrigada a enviar, a cada 9 anos, 7 jovens e 7 donzelas como tributo ao Minotauro. Nenhum deles jamais retornava. A humilhação corroía o orgulho ateniense, e o rei Egeu carregava a culpa de aceitar essa condição imposta por Minos. Foi então que seu filho, Teseu, decidiu que esse ciclo de horror precisava acabar. Jovem, determinado e movido por um senso de justiça inabalável, ele se ofereceu para ser um dos tributos. Mas sua intenção não era ser mais uma vítima. Ele planejava enfrentar o monstro e pôr um fim àquele tormento. Ao se despedir do pai, Teseu fez uma promessa. Se fosse vitorioso, retornaria com velas brancas em seu navio, sinalizando sua conquista. Caso falhasse, as velas permaneceriam negras, simbolizando sua morte.
Era uma aposta ousada, uma decisão que poderia mudar o destino. De Atenas, a bordo do navio rumo a Creta, Teseu sabia que não poderia confiar apenas na força. O Minotauro era uma fera formidável, e o labirinto, uma armadilha mortal. Ele precisaria de mais do que coragem, necessitaria de astúcia e aliados inesperados para triunfar. Nos próximos capítulos, veremos como a chegada de Teseu a Creta mudou o curso da história e qual papel Ariadne teria nesse desafio mortal. Parte 3. O encontro com Ariadne. Ao desembarcar em Creta, Teseu e os outros jovens foram apresentados ao rei Minos. O monarca observava os prisioneiros com frieza, ciente do destino que os aguardava dentro do labirinto. Mas entre os olhares indiferentes da corte, havia um par de olhos atentos, os de Ariadne, filha de Minos. Desde o primeiro momento, a jovem princesa se encantou por Teseu. Algo em sua postura destemida e sua determinação inabalável fez com que ela tomasse uma decisão arriscada: ajudá-lo a derrotar o Minotauro. Mas como enganar seu próprio pai e garantir que Teseu tivesse uma chance real de sobrevivência? Ariadne buscou Dédalo, o arquiteto do labirinto, em segredo. O artesão, que conhecia cada detalhe da construção, sugeriu um plano, um fio, que serviria para guiar Teseu de volta à saída depois do confronto. Assim, Ariadne entregou ao herói um novelo de linha e uma espada, as únicas armas que poderiam equilibrar as chances contra o monstro. Mas essa aliança entre Ariadne e Teseu teria consequências. Ao escolher trair Creta para salvar o jovem guerreiro, ela selou seu próprio destino. Estaria preparada para abandonar sua terra natal e seguir um caminho incerto, ao lado do homem que mal conhecia? Nos próximos capítulos, veremos como a coragem de Ariadne e a estratégia de Teseu se desenrolariam no coração do labirinto. Parte 4. O labirinto e o Minotauro. Com o novelo de linha em mãos e a espada bem firme, Teseu entrou na escuridão do labirinto. Cada passo ecoava nas paredes de pedra, e a sensação de estar sendo vigiado crescia a cada instante. O ar era pesado, carregado pelo cheiro da umidade e pelo silêncio opressor. O jovem príncipe de Atenas desenrolava o fio conforme avançava, sabendo que aquele era seu único caminho de volta. O labirinto de Dédalo não era apenas uma construção engenhosa, era um reflexo das escolhas de quem ali entrava. A cada corredor, cada curva inesperada, havia a dúvida, o medo de estar indo na direção errada. Quantas vezes na vida não nos sentimos assim, perdidos dentro dos próprios desafios, sem saber se a próxima decisão nos levará à solução ou a um beco sem saída? Teseu continuava sua busca, atento aos menores sons. E então, em meio à penumbra, um rugido profundo fez as paredes vibrarem. O Minotauro estava próximo. A fera não era apenas um monstro, era um prisioneiro da própria existência, um ser que nunca escolheu ser o que era, condenado a viver na escuridão, alimentando-se do medo dos outros. Os passos de Teseu ficaram mais cuidadosos. Ele sabia que a batalha se aproximava e que apenas um dos dois sairia vivo daquele lugar. Mas coragem sem estratégia era apenas tolice. Ele precisaria pensar rápido, usar a mente tanto quanto a força. No próximo capítulo, veremos o confronto entre o herói e a criatura, um duelo não apenas de força, mas de destino. Parte 5. O confronto entre Teseu e o Minotauro. O silêncio pesado do labirinto foi quebrado por uma respiração profunda e furiosa. No fundo da escuridão, duas chamas bestiais ardiam nos olhos do Minotauro. O monstro, metade homem, metade touro, representava não apenas a fúria dos deuses, mas também tudo o que era selvagem e incontrolável dentro de cada ser humano. Teseu segurou sua espada com firmeza. O coração batia forte, mas ele não podia hesitar. O Minotauro avançou e o impacto de sua investida foi como o de um trovão. O herói rolou para o lado no último segundo, sentindo a rajada de vento da criatura passando perto demais. O labirinto, antes apenas um emaranhado de corredores, agora era uma arena mortal. A luta não era apenas contra o monstro, mas contra o próprio medo. Teseu sabia que não podia vencer pela força bruta. O Minotauro era maior,
mais forte, mas não era invencível. Cada movimento da fera era previsível, instintivo, guiado pela fúria cega. O príncipe de Atenas precisava usar isso a seu favor. Ele começou a recuar lentamente, guiando a criatura para um espaço mais estreito. O Minotauro investia com fúria, mas cada ataque desperdiçado o fazia gastar mais energia. Teseu observava, esperava o momento certo. Então, quando o monstro avançou mais uma vez, o herói desviou com precisão e cravou sua espada na lateral do peito da fera. O rugido de dor ecoou pelo labirinto, mas a batalha ainda não tinha terminado. O Minotauro se virou, golpeando com fúria cega. Teseu foi lançado contra uma parede, o ar fugindo de seus pulmões. Mas ele não podia parar. Não agora. Com um último golpe certeiro, Teseu atravessou a lâmina no coração do Minotauro. A criatura soltou um último suspiro, seus olhos antes cheios de fúria, agora apenas vazios. O corpo da fera tombou pesadamente no chão de pedra. A batalha estava vencida, mas o verdadeiro desafio ainda estava à frente. Sair do labirinto antes que o caminho se perdesse para sempre. Nos próximos capítulos, veremos se Teseu conseguirá encontrar a saída ou se ficará preso para sempre na armadilha de Dédalo. Parte 6. O caminho de volta. A respiração de Teseu ainda estava acelerada. O Minotauro jazia imóvel diante dele, a sombra do monstro finalmente derrotada. Mas não havia tempo para celebração. O verdadeiro desafio ainda não havia terminado. O labirinto era traiçoeiro. A escuridão parecia se mover, os corredores pareciam mudar de lugar como se tivessem vida própria. Dédalo havia criado um lugar onde a própria mente se tornava inimiga, um espaço onde a dúvida levava à perdição. Mas Teseu não estava sozinho, ele tinha o fio de Ariadne. Com cuidado, ele começou a seguir o novelo que havia desenrolado ao longo do caminho. Cada passo em direção à saída era uma prova de confiança. Assim como na vida, onde muitas vezes a solução para os nossos problemas já está diante de nós, mas é preciso fé para continuar caminhando, sem se deixar abalar pelas incertezas. Silêncio do labirinto agora parecia mais ameaçador do que a presença do Minotauro. Cada sombra parecia esconder um perigo, cada ruído distante soava como uma nova armadilha. Mas Teseu não se deixaria deter. Ele segurava o fio com firmeza, um lembrete de que havia uma promessa feita e uma pessoa esperando por ele do lado de fora. Passo após passo, corredor após corredor, ele avançava. O mesmo caminho que antes parecia um beco sem saída, agora revelava sua lógica, sua estrutura. O labirinto não era invencível. Assim como muitos dos medos que carregamos, ele parecia maior do que realmente era, até que encontrássemos a chave para enfrentá-lo. Então, finalmente, uma rajada de vento tocou o rosto de Teseu. A entrada estava próxima, e quando ele emergiu da escuridão, Ariadne estava lá esperando por ele. Seus olhos refletiam tanto alívio quanto apreensão. Eles haviam vencido o Minotauro, mas ainda havia um último desafio a enfrentar: escapar de Creta. No próximo capítulo, veremos como Teseu e Ariadne fogem da ilha. E como o destino muitas vezes tem caminhos inesperados para aqueles que desafiam os deuses. Parte 7. A fuga de Creta. Teseu saiu do labirinto como um homem que desafiara a própria morte e vencera. O Minotauro estava morto e Atenas não precisaria mais sacrificar seus jovens para satisfazer a crueldade de Minos. Mas não havia tempo para comemorações. Se o rei descobrisse o que havia acontecido, sua fúria seria implacável. Ariadne, que arriscara tudo para ajudá-lo, estava ao seu lado. Seu coração batia acelerado, pois sabia que, ao trair seu pai, não havia mais caminho de volta para Creta. Agora, seu destino estava entrelaçado ao de Teseu. Sob a luz da lua, os dois seguiram em direção ao porto, onde os companheiros de Teseu aguardavam no navio. Cada passo era uma mistura de esperança e medo. Se fossem descobertos, seriam mortos, antes mesmo de chegar à embarcação. Mas a sorte estava do lado deles. O caos no palácio ainda não havia começado. Ninguém suspeitava que o monstro do labirinto já não existia. Ao alcançar o navio, Teseu ordenou que zarparam imediatamente. As velas se ergueram, capturando o vento noturno, e a embarcação cortou as águas do mar Egeu.
Eles haviam escapado, mas a jornada estava longe de terminar. Ariadne olhava para a ilha, que se tornava um ponto distante no horizonte. Havia deixado tudo para trás: sua casa, sua família, seu passado. Mas ao lado de Teseu, acreditava que um novo começo a aguardava. No entanto, o destino é imprevisível, e em breve, Ariadne descobriria que nem todos os finais são como imaginamos. No próximo capítulo, veremos como a promessa de um futuro juntos se transformaria em uma dolorosa separação e como um erro mudaria o destino de Teseu para sempre. Parte 8. O destino de Ariadne. A fuga de Creta fora um sucesso. O navio de Teseu cortava as águas do mar Egeu, deixando para trás o passado sombrio do labirinto. Ariadne, que havia sacrificado tudo para seguir o herói, olhava para o horizonte com esperança. Seu futuro ao lado dele parecia promissor, mas o destino, como sempre, reservava surpresas. Após dias de viagem, o grupo aportou na ilha de Naxos para descansar. Ariadne adormeceu na praia, exausta da jornada e aliviada por acreditar que, ao despertar, começaria uma nova vida. No entanto, quando abriu os olhos, tudo ao seu redor havia mudado. O navio de Teseu já não estava mais lá. Ele havia partido. O motivo desse abandono é envolto em mistério. Algumas versões dizem que os deuses intervieram, ordenando que Teseu a deixasse ali, pois ela tinha outro destino a cumprir. Outras sugerem que ele simplesmente não a queria mais ao seu lado. Seja como for, o fato é que Ariadne se viu sozinha, traída por aquele a quem havia ajudado. Mas sua história não terminaria ali. O deus Dionísio, senhor da celebração e do êxtase, encontrou Ariadne em sua tristeza. Encantado por sua beleza e coragem, tomou-a como esposa, tornando-a imortal e coroando-a como sua rainha. A mulher que fora rejeitada por um mortal tornou-se a consorte de um deus. Enquanto isso, Teseu seguia sua viagem de volta a Atenas, sem imaginar que o abandono de Ariadne não seria sua única falha. O herói ainda cometeria um erro fatal que traria um preço doloroso. No próximo capítulo, veremos como um simples descuido transformou uma vitória em tragédia e marcou para sempre a história de Teseu. Parte 9. O erro fatal de Teseu. Após deixar Ariadne para trás, Teseu continuou sua viagem rumo a Atenas, certo de que voltaria como um herói. Ele havia derrotado o Minotauro, libertado seu povo da humilhação e provado sua coragem. Mas no meio da euforia, um detalhe crucial foi esquecido. Antes de partir para Creta, ele havia feito uma promessa ao pai, o rei Egeu. Se retornasse vitorioso, ergueria velas brancas no navio. Se falhasse, as velas negras permaneceriam hasteadas, sinalizando sua morte. Mas perdido em seus pensamentos, ou talvez ainda atormentado pela decisão de abandonar Ariadne, Teseu não trocou as velas. E assim, quando o rei avistou a embarcação se aproximando com suas velas negras, foi tomado pelo desespero. Egeu, incapaz de suportar a dor de perder seu filho, lançou-se ao mar do alto de um penhasco, encerrando sua própria vida. Quando Teseu finalmente pisou em solo ateniense, soube do ocorrido. A alegria da vitória foi instantaneamente substituída pelo peso de uma tragédia irreparável. O mar onde seu pai morreu passou a ser chamado de Mar Egeu, em sua homenagem, e Teseu, agora rei de Atenas, carregaria para sempre a culpa desse erro. A história nos ensina que, às vezes, um único detalhe esquecido pode mudar tudo. O triunfo pode se tornar tragédia, e a glória pode ser manchada pelo arrependimento. Mas o legado de Teseu ainda não havia terminado. No próximo capítulo, veremos como ele enfrentou sua nova realidade como rei e as escolhas que definiram o resto de sua jornada. Parte 10. O preço da glória. Teseu havia retornado a Atenas como herói, mas seu triunfo carregava um peso insuportável. A morte de seu pai não era apenas uma perda pessoal, era um símbolo do custo de suas escolhas. O jovem que partira em busca de glória agora tinha nas mãos o destino de um reino e o fardo da culpa. Assumindo o trono, Teseu tentou governar com sabedoria. Inspirado pelas lições que aprendera em sua jornada,
Buscou transformar Atenas em uma cidade próspera, unindo povos e estabelecendo leis justas. Ele não queria apenas ser lembrado como o matador do Minotauro, mas como um rei que trouxe ordem e justiça. No entanto, a vida de um herói nunca é tranquila. Suas aventuras não terminaram ali. Teseu seguiu se envolvendo em expedições perigosas, alianças instáveis e desafios que testaram sua coragem repetidamente. Mas, com o tempo, percebeu que a força que o levara à vitória no labirinto não era suficiente para protegê-lo das armadilhas da própria vida. Os anos passaram, e a cidade que ele tanto lutara para proteger começou a se afastar de seu rei. O mesmo povo que o aclamou como salvador passou a vê-lo como um governante distante, preso às glórias do passado. Seu fim foi melancólico. Traído e expulso de Atenas, morreu sozinho, longe da terra pela qual tanto batalhou. O labirinto de Búzios. Creta foi apenas um dos desafios que Teseu enfrentou. Mas no final, seu maior inimigo não foi o Minotauro, e sim as consequências de suas próprias decisões. Assim como na vida, grandes vitórias nem sempre garantem um final feliz. O que fazemos com nossas conquistas importa tanto quanto os desafios que superamos. E assim se encerra a jornada de Teseu, uma história de bravura, erros e destino, um mito que ecoa até hoje, nos lembrando que todo caminho tem seus próprios labirintos. Se essa história te fez refletir sobre coragem, escolhas e os labirintos da vida, então esse canal é para você. Aqui exploramos mitos que vão muito além das lendas. São lições atemporais que continuam fazendo sentido nos dias de hoje. Então, se você quer mais narrativas épicas, cheias de simbolismo e ensinamentos, não esqueça de se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se esse conteúdo agregou algo para você, deixe seu like e compartilhe. Cada mito tem algo a nos ensinar. E quem sabe, a próxima história não seja justamente aquela que você precisa ouvir. Até o próximo vídeo.